que eu vou contar para vocês, bem velha, mas você já deve ter conhecido ela, mas é só para a gente relembrar a historinha. Em 1892, um senhor de mais ou menos 70 anos de idade viajava em um trem, tendo ao seu lado um jovem universitário que lia um livro de ciências. O cavalheiro, por sua vez, lia o livro de capa preta. Foi quando o jovem percebeu que se tratava de uma Bíblia aberta no Evangelho de Marcos. Sem muita cerimônia, o rapaz interrompeu a leitura do velho e lhe perguntou: Olá, senhor. O senhor ainda crê nesse livro cheio de fábulas e contos? Sim, mas ele não é um livro de contos, é a palavra de Deus. Estou errado? Claro que está. Acha que o senhor deveria estudar a história universal. Assim veria que a Revolução Francesa, que ocorreu há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião. Somente as pessoas sem cultura ainda creem que Deus fez o mundo em 6 dias. E o senhor deveria conhecer um pouco mais o que os nossos cientistas dizem acerca de tudo isso. Bem, mas o que é que os nossos cientistas dizem sobre a Bíblia? Bem, disse o jovem estudante, como vou descer na próxima estação, não tenho tempo para explicar-lhe, mas me dê o seu cartão de visita com o seu endereço para que eu possa enviar-lhe um material científico pelo correio, com a máxima urgência. E o ancião, então, com muita paciência, abriu cuidadosamente o bolso direito da sua maleta e lhe entregou o seu cartão. E quando o jovem leu o que estava escrito ali, saiu cabisbaixo, sentindo-se pior do que uma ameba. No cartão estava escrito: Professor Dr. Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Investigações Científicas da Universidade Nacional da França. Então, e quem foi esse Louis Pasteur? Um cientista que ele desenvolveu muitas vacinas que hoje as crianças não têm mais tais doenças antigas por causa deste homem, que foi um grande contribuidor para a humanidade. E então, ele, Louis Pasteur, não achou nenhum conflito entre a ciência e o cristianismo, e ele revelou a sua fé em Deus, e nunca se envergonhou de dar testemunho com as suas descobertas admiráveis, e ele se tornou mais humilde. Estudar a criação de Deus requer humildade. Quanto mais ele soube da ciência, tanto mais se fortaleceu a sua fé em Deus, Criador da vida. Ele foi um dos maiores cientistas da história, grande cientista com grande fé em Deus. E ele observa que um pouco de ciência distancia de Deus, mas muita ciência a aproxima de Deus. Então eu quero que você guarde essa palavra hoje. Um pouco de ciência, um pouco de conhecimento daquilo que não é a verdade, aquilo que são a falta de estudo, de conhecimento, muitas vezes leva você a distanciar de Deus. Mas quando você começa a estudar a existência de Deus, quando você procura conhecer Deus, quando você quer falar com Deus, quando você quer interagir com este Deus, Ele começa a interagir com você. E você vai ter experiências incríveis e inacreditáveis. E Deus está esperando por você. Fale com Ele. Fale com Ele onde você estiver. Está passando por alguma angústia? Fale com Ele. Alguma dificuldade? Fale com Ele. Está precisando sair da mesmice e conhecer algo novo? Fale com Ele. Está querendo conhecer o poder de Deus? Fale com Deus. Deus está esperando por você. Ele quer falar com você. Paizinho querido, grandioso Deus. Senhor, eu te peço, Senhor, que venha se aparecer para essas pessoas que não acreditam em Ti, Deus. Mas nós que acreditamos, Senhor Jesus, nós vemos Deus em todas as coisas, Senhor Deus. E assim como o Pasteur,
Ele, quanto mais ele estudava, mais ele via a confirmação da presença de Deus, o que Deus fazia, o que Deus dá, dá sabedoria para ele para poder resolver tantas coisas que ele que ele propôs ao mundo, Senhor Deus, a libertação de certas doenças, Senhor, que até ficaram se esquecidas no passado, que nem se ouve mais falar por causa dele. Senhor Deus, se tu és o grande, o dono de todo conhecimento, Senhor Deus, traz, Senhor Jesus, essas pessoas que ouvirem esse áudio, Deus, que elas possam te conhecer, que elas venham, Senhor Deus, a ter experiências contigo, que elas façam prova de ti, Senhor Deus, que elas tenham ousadia de te desafiar para saber que tu és Deus. Que elas possam neste dia, Senhor Deus e Pai, ter uma experiência muito forte contigo, Deus, para que elas possam ver que Deus é real, assim como Luiz Pasteur, ele conseguiu, Senhor, provar que quanto mais conhecia, mais ele estudava a ciência, mais ele estudava as pequenas coisas, mais ele encontrava Deus. Senhor Deus, e essas pessoas, Senhor, que estão perdidas, sem solução, sem saída, sem noção, sem vontade de viver. Traz, Senhor Jesus, a existência a tua presença. Esse bálsamo sarador, curador, restaurador. Restaura mentes nesta hora, Senhor. Mentes que perderam o amor. Mentes que não sabem mais amar. Mentes, Senhor Jesus, que não tem mais vontade de fazer o bem, que está tão magoada, tão revoltada, que não quer falar de amor, não acredita mais em amor. Senhor Deus, tu tens, Senhor, solução para todos os tipos de dores. Senhor, tu conheces cada um no seu íntimo, Deus. Faz o teu querer. Entra na vida desta casa, dessa família agora, Senhor Jesus, e muda a história deles, assim como um dia entrou na casa dos meus pais e mudou a nossa história, por isso eu estou aqui. Hoje falando desse Deus que muda, que restaura, que refaz. Senhor Deus, que essa pessoa que estiver ouvindo, ela possa ter essa experiência contigo, trazer Deus à existência, chamar Deus para ter essa experiência com Ele, em nome de Jesus, Deus. Que seja feito conforme o teu querer e não o nosso querer, mas se faz presente, Senhor, em todos os lugares onde estivermos, coloque, Senhor Jesus, nossos pés nos caminhos teus, Senhor, para que nós possamos caminhar sempre junto a Ti, contigo, rumo a Ti. Em nome de Jesus, fica conosco hoje e sempre. Amém.